Vamos ler 2 Coríntios 4, verso 4. Nos quais o Deus destes séculos cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo, que é a imagem de Deus. Mais uma vez, ó Pai Celestial, Pai nosso, que está no céu, que está em nós, que está conosco. Sobre nós é Pai, conosco é Filho, e em nós é Espírito Santo, o mesmo Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Nós empreendemos mais uma etapa da nossa jornada aqui. Queremos deixar rastros nos quais aqueles que precisarem de uma pegada, ou de umas pegadas certas e corretas, possam se dirigirem através destes rastros. Que, na verdade, só podem ser verdadeiros se forem a exata palavra de Deus. Por isso, não importa o quanto ela nos ofenda, mas que, como sempre, seja pregada a palavra de Deus. Pedimos perdão dos nossos pecados, graça para recebermos a graça, graça para recebermos o perdão, lembrando-nos de que Raabe alcançou a misericórdia. Ela pediu e alcançou, e ficou debaixo da misericórdia. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos estas bênçãos. Amém. Pois bem, ele disse para a sua esposa: você já procurou ser amiga dessa menina, sua filha? Você queixa muito dela. Ela está um tanto rebelde. Você já procurou ser amiga dela? Compreendê-la? Passar as mãos ou o braço nos seus ombros, abraçá-la e falar com ela amistosamente? Nós temos uma educação, que essa é a básica, chamada educação de berço. Se os pais tiveram educação de berço, então eles têm educação de berço para dar. Se eles não têm, não tiveram, então, normalmente, eles vão oferecer para os seus filhos o mesmo que eles receberam. É quase que lógico. A menos que, no decorrer do tempo, alcancem um grau mais alto de conduta, de vida, de esclarecimento, de bom senso da vida. Muito especialmente se provam realmente o novo nascimento. O novo nascimento é o que muda o quadro. Muda o quadro. É o novo nascimento. Porque jamais existirá novo nascimento
sem aquilo que a gente olha constantemente, nem precisamos de estudar, de ler, basta olhar naquela pirâmide que é composta destas 7 virtudes que São Pedro aprecia, menciona na sua segunda carta, capítulo 1. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Se corrermos os olhos no quadro das 7 eras da igreja, nós vamos entender que aqueles que navegaram em mares de sangue, eu creio que vocês estão com falta de luz, é porque aquela luz está apagada, desligada. Quando não precisa, ela fica acesa, às vezes de dia. Interessante, não é? Isso é uma coisa importante. Mas, nas eras, correndo os olhos ali, nós podemos notar que todo esse sacrifício, todo este mar de sangue, através das 7 eras da igreja, todo esse sacrifício e martírio e coisas assim geraram a estatura do varão perfeito. Porque as pessoas que tinham que morrer queimadas, aos poucos, rasgadas por leões famintos, moças violentadas por homens gigantes, monstros, antes de serem sacrificadas. E essa gente toda cantando, louvando a Deus, ante a tanta luta, ao calor das fogueiras, começando já a tostar os seus cabelos, os seus pelos, e elas cantando, até que as vozes se esvaíam. Como ovelha muda, foi levada ao matador. Isso era Jesus Cristo neles. Então, esse novo nascimento, que realmente educa o homem, não deixa o homem ser um rabugento, um rixoso, não deixa a mulher ser rixosa, não por força, mas é porque ela vai se tornando branda, como uma gestante que está se aproximando, sentindo as contrações, as dores do parto, se torna dócil. Isso, de fato, muda a natureza do espírito rebelde, desfaz da hipocrisia, o fingimento, e leva a pessoa a encarar a realidade, os fatos. Esse anjo que veio hoje no escritório não é da mensagem. Ele disse: existem 3 classes de crentes, sendo que ele não conhece a mensagem, as 3 classes de crentes. Nós temos de ter consciência de que realmente estamos numa jornada.
e que temos chegado a um ponto, geograficamente falando. Estamos em Cádiz ou estamos em Canaã? Já passamos pelo Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo, mesmo sendo Jesus Cristo, que conhecia as intenções dos corações. A Bíblia diz, que eu não tento muito dizer de cor, mesmo porque não dou conta, graças a Deus por isso, porque isso não traz nenhum bom resultado. Ele diz aqui em São João capítulo 2, verso 23, 24, 25. E estando ele, Jesus, em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Você vê que não crê, não, a palavra não está dizendo creram nele, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. É onde eu tenho dito, para algumas pessoas, muito raramente, quando vêm me testificar de homens, eu sempre corto e digo, eu não quero ouvir isto. Uma certa pessoa teve a ousadia, naturalmente, pela liberdade, pela amizade, dizer para o irmão Branham, eu quero falar com o senhor particularmente. O irmão Branham logo entendeu que se tratava de um problema na sua família. E que para tantos trazia um comprometimento para o irmão Branham. O irmão Branham disse, eu não quero te ouvir. Você tem que ter essa intrepidez, essa autoestima. Uma certa feita, eu arrisquei até, não sei, as coisas vêm na hora certa, mas eu arrisquei muito, porque se tratava de federais, num elevador, falando palavras obscenas, pornográficas. Eu disse, isso não é certo, nós estamos num ambiente fechado, e meus ouvidos não são alugados para ouvir o que qualquer um quer falar. A boca fala do que o coração está cheio. Afirmei assim, arriscando até minha vida. Eram homens armados. A expressão, aliás, as palavras de um homem são a expressão do seu caráter. Saí deles às costas e saí. Na hora que abriu o elevador. E eles não puderam falar nada. As palavras de um homem é a expressão do seu caráter. Aí onde vem um momento onde nós estamos vivendo exatamente quando ele insistiu, eles são insistentes, ousados, atrevidos. Não, mas eu tenho que falar com o senhor porque se trata de problema de sua família. Ele disse, eu não quero ouvir. Se eu for te ouvir, eu vou me afundar cada vez mais.
se eu for te ouvir, eu vou me afundar cada vez mais. Quer você ser um mensageiro deste, meu irmão, minha irmã? Que se a pessoa que te ouve vai se afundar, nós ficamos citando destaques, o que é muito bom. E a mensagem do irmão Euclides Paro tomou uma posição distinta dentro da linha de espíritos e coisas assim. E hoje de manhã o Espírito nos advertiu que Moisés não pediu. Ele não ficou insistindo para que o povo não murmurasse. E um passava para o outro, uma passava para a outra. Eles chegaram à conclusão de que era melhor ter um cão, um cachorro amigo, do que um amigo cachorro. Ela precisa de amigas fiéis, fiéis entre si, fiéis em primeiro lugar a Deus, que tenham conversações sadias, que falam boas coisas. A pessoa insistiu. O irmão Brana disse: eu estava predestinado para passar por isto desde antes da fundação do mundo. E ela precisa de amigas fiéis, sem espírito de capciosidade. Às vezes é melhor não termos amigos, ou não termos muitos amigos, mas o que tivermos, que seja de qualidade. A estas alturas, não é apenas uma filosofia, não importa a quantidade, importa a qualidade. Não importa a quantidade, importa a qualidade. Mas na verdade, cada qual tem o amigo que merece. Porque a pessoa tem o direito, o livre-arbítrio. Ela é um agente moral e cabe a ela selecionar os seus amigos. Suas companhias, tratando a todo muito bem, a todos muito bem, de forma cristã, amável e dócil, sem nunca se comprometer. É melhor. Na mensagem Reprovação por causa da palavra, nós temos o exemplo da lapidação do ouro. Nós não ficamos isentos de prejuízos, de danos morais, financeiros, materiais e até mesmo espirituais. Se nos envolvermos de uma forma ingênua, o que se torna de uma forma inconsequente, sem um mínimo de discernimento. Jesus sabia o que havia no homem, ele sabe. E o Espírito Santo, que, sem dúvida alguma,
nos guiará em toda a verdade. É o homem que pode acender a luz. Foi ele quem acendeu a luz para São Martim. Foi ele. Mas nós vemos no livro de Josué, o próprio Josué sendo um tipo do Espírito Santo, sendo enganados por homens maltrapilhos, com pães bolorentos, dizendo que haviam vindo de longe, peregrinando. Mas, no entanto, é porque eles seriam os próximos a serem derrotados, varridos. Por fim, eles tiveram que ficar como rachadores de lenha, buscadores de água. Mas entraram desta forma com Josué, o profeta de Deus, irmão William Marion Branham, profeta para esta era, o último mensageiro. Não haverá outro mais. Não haverá outro William Branham. Não haverá outro Billy Graham. Não haverá outro Oral Roberts. Não haverá mais nem mesmo T.L. Osborne. Não haverá outro João Wesley, outro Martinho Lutero, outro Columba, outro Martim, Irineu, outro Paulo. Não. Agora é um corpo, é um povo. E o profeta desta era tinha no seu, a certa altura de sua vida, ele tinha um caderno anotado com $22 mil que tinham levado dele com mentiras. As pessoas passavam por lá mentindo que precisavam disso, precisavam daquilo. Ele chegou a dizer: ao meu carro quebrou a roda na viagem. E ele disse: está anotado aqui, $22 mil que me levaram desta forma. E você pergunta: como Jesus ainda colocou um Judas dentro do seu próprio apostolado, pela sua própria escolha? É porque ele nunca poderia ser traído pelo lado de fora. Os inimigos declarados não são traidores. Os de fora não são traidores. O traidor tem que ser de dentro. Tem que comer no mesmo prato. Esse é que é o traidor. Tem que ser amigo. Jesus chamou Judas de amigo. E há tantas pessoas tão famintas de amigos, de amigas, porque elas não podem ficar sem falar. Lhes dá tédio. E elas caem em depressão se não estiverem falando. Todo o tempo. Muitas delas conversam até mesmo dormindo. Dormindo e conversando. E falam coisas que talvez não deveriam falar. Muitos crimes, muitos roubos, muitos adultérios, muitas coisas escondidas têm sido reveladas durante o sono. Há maneira de provocar e a pessoa ficar sonâmbula. E ela fala coisas. Porque, na verdade, isso é uma caixa de segredo. Jesus disse isso: pelas suas palavras sereis justificados, pelas suas palavras sereis condenados, sereis julgados. As ondas sonoras nunca morrem. Isso é constatado cientificamente. Ondas sonoras nunca morrem.
Mas tudo isso trata-se de uma lapidação, de uma formação de caráter, de um caráter que o mundo não tem, não pode reconhecê-lo, que é o caráter cristão. É o caráter de Cristo, que não faz da pessoa simplesmente uma pessoa boa para a sociedade, mas sim uma joia para a coroa de Jesus Cristo. E isto sim. E em reprovação por causa da palavra, a partir do parágrafo 64, o irmão Brana diz: isto toma a lapidação do ouro. Nós vimos aqui, domingo passado, a mensagem Dia da Vitória. Parece que o dia D fala de uma derrota, mas não é. É dia de uma saída, de uma decisão, de um rompimento, de uma escolha que determina o seu destino. Que maravilha, pastor Isaías, pastor Salomão. Vimos hoje a restauração daquele casal, o batismo daquela mulher. Eles não estão vendo isto. Eles não mostram as órfãos, as viúvas. Eles não mostram as crianças que são amparadas. Eles não mostram aqueles que saíram das sarjetas, que foram tirados do monturo, do lixo. Eles venderiam a Cristo por menos de 30 moedas. Por qualquer moeda. Ou talvez eles pagariam para, ao invés de receberem, eles pagariam para crucificar a Cristo novamente, para sujar a mensagem, para sujar o nome do profeta. Mas uma coisa é certa: tudo que venha a acontecer te leva a um dia D, porque não tem dia V sem o dia D primeiro. Agora você compreendeu melhor a mensagem Dia da Vitória. Não tem dia D, V, que quer dizer vitória, sem o dia D, decisivo. Saída, decisão, rompimento, escolha, determinação. O dia D de Ruth foi quando ela fez aquela grande decisão: não te deixarei. Dia D, ela estava escolhendo o vitupério de sua grande amiga, sua sogra Noemi, que dissera com amargura na alma: não me chames de Noemi, mas sim de Mara, porque eu sou amarga, minha vida está amargurada. É bom. Foi lá em Mara que a água era amargosa, mas quando a vara do profeta tocou ali, ela se tornou doce. Tudo implica num dia D, numa decisão que te leva a uma verdadeira lapidação, como do ouro. Ruth estava agora com o seu caráter sendo lapidado, revirado para trás e para frente, e lapidado até que todo o cascão tenha sido tirado.
até que você possa mostrar realmente que qualidade de espírito habita em você. Qual é o seu propósito ali? O que você quer, afinal de contas? Acumular juízos? Há pessoas que buscam juízos para si. Elas são especuladoras, elas são curiosas. Melhor fora que você fizesse de conta que nunca pudesse ver. Eu não digo isso como um sacrilégio, mas como um testemunho. Um dia eu vi uma mulher bela e formosa. O seu marido estava longe. Ela não é daqui, para não haver precipitações. E ela estava num centro comercial, com outro homem que não era seu marido. Eu simplesmente fiz de conta que não vi. E para mim fora muito melhor não ter visto. Mas aquilo não me atingiu, aquilo não me azedou. Por quê? O irmão Branham nunca cedeu o seu coração ao alvoroço, a interrogações. Quando ele via tais coisas, ele podia ver, ele disse: eu posso ver coisas no auditório que causariam, se eu falasse, suicídios, mortes, separações. A um homem deste, Deus podia confiar as pessoas, as vidas das pessoas, a intimidade das pessoas. Agora, sabemos que a vida nesta terra, nesta dimensão, ela é contundente. E apenas temos um tempo para sermos lapidados, sofrermos vergonha da própria nação, como ele disse: eu carrego a vergonha da minha nação, eu carrego a mancha da nossa bandeira, que é a história dos Estados Unidos com os índios. Eu estava com George Washington, quando ele estava lutando com a neve pela cintura, eu estava lá com ele. Disse: eu carrego a vergonha. Você carrega a vergonha de si próprio, de si própria, e vai formando com isso um caráter lapidado, não de conivência, não de tolerância, mas de temperança, de paciência. Lembrando, se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entrarei pelo mesmo caminho. Coisa boa é ouvir coisa boa. Fale coisas boas, disse William Branham. Procure falar só coisas boas. Ele falou daquela mosca varejeira que vem pôr bichos no seu ouvido. Um dia eu estava no mato, o irmão Zé Berta estava lembrando disso. Eu tinha poucos dias que tinha sido operado da espinha, da coluna, de hérnia de disco, e eu guardei bem o repouso. Com 15, 20 dias eu estava lá em cima. E lá, ao cair da tarde, uma mosca preta
veio e entrou no meu ouvido. E eu pus o dedo assim, e ela fazia prrr. E aquilo dá uma angústia na gente. Mas ela estava relutando para sair e eu não queria deixar. Ela não sentiu-se bem no meu ouvido. Para começar, eu não tiro bem cera de ouvido, porque isso foi posto por uma causa especial. Esse negócio de ficar enfiando grampo no ouvido e limpando demais o ouvido não vai ser muito bom. O otorrino sabe disso melhor do que eu. E ela não se deu bem com a cera. E ela queria sair. E eu não queria deixar. Porque eu aprendi aqui. Por isso ela fazia prrr. Eu pensava que ela estava entrando. Mas ela não estava. Eu estava com o rádiozinho. Falei, irmão Zé Berto aí no acampamento, corre aqui, traz um pouquinho de álcool aí da caixa de socorro, porque uma mosca entrou aqui no meu ouvido. Mas ela dizia, não entrei, eu quero é sair. Mas eu estava querendo que ela ficasse. Isso chama-se aquilo que o profeta disse, aversão atrativa. É que a mulher tem pela cobra. Uma versão atrativa, com medo, e não deixava a mosca sair. Quando eu tirei o dedo, ela foi embora. Eu mesmo estava segurando a coisa no meu ouvido. Que coisa terrível, uma mosca. O profeta falou isso daquela mulher. Mosca varejeira. Por favor, essa semana compre 1 quilo de carne fresca, de pendure lá no arame lá fora, no quintal, um pouquinho só de sal. Deixa lá uns 2, 3 dias, depois você vai ver o que tem lá. Que bicharada! Porque elas querem botar aquelas bicho, aquela coisa na carne. Eu não entendo. Eu falo, por que vocês não comem a carne e vai embora? Vai botar seus ovos lá nos quintos. Hein? Elas falam, essa é a nossa natureza. Nós somos moscas varejeiras. Então, coisa boa é ouvir coisa boa. Irmão Brana, fale coisas boas que edificam. Paulo, as más companhias ou as más conversações corrompem. Corrompem. Você não está sujeito a ouvir o que falam de quem quer que seja. Eu não estou sujeito a ouvir nem o que falam de Hitler, nem de Mussolini, nem de Napoleão, nem de Lampião. Que vantagem ouvir uma história de Lampião, aquela história sangrenta de suas revoltas. Vantagem. Mas a lapidação continua nesta vida que é realmente um atrito. Ele tem que ser lapidado até que todo o cascão tenha sido tirado, para que você então tome forma de um verdadeiro cristão. Não porque ele brilha, porque a pirita de ferro, que é conhecida como o ouro dos tolos, brilha como verdadeiro ouro. Porém, coloque os dois juntos. Você os coloca separados, você
dificilmente os separará. Um separado do outro. Porém, ponha-os juntos, você pode dizer, e o batedor sempre tem que bater até que veja sua própria imagem refletida no ouro. Se você fica junto, ou você vai dizer assim: temos o mesmo espírito, por isso andamos juntos. Por isso andamos juntos. Temos a mesma plumagem, por isso voamos juntos. Temos o mesmo brilho, por isso podemos ficar juntos. Mas se põe o verdadeiro ouro, então ele refletirá de uma forma completamente diferente, sólida e verdadeira. E Deus estabelece um tempo e tem um propósito para tudo que Ele faz. Não há nada que aconteça acidentalmente àqueles que amam o Senhor. Ela não pôde se casar aqui na terra. Na sexta-feira passada. Isso pode acontecer com qualquer uma de vocês, mesmo que sejam fortes. Quinta-feira à noite, quando vimos para cá de Itaberaí, antes de Itaúsu, eu virei o rosto para não ver o que estava lá no chão, numa batida de carro. Dos irmãos que olharam, viram pessoa morta, estendida. Eu não gosto de ver. Elas não chegaram ao final do ano. Nós estamos a poucas horas, a poucos dias, a poucas horas do ano 2003. Daqui até lá, milhares de crianças nascerão na terra. Enquanto milhares de jovens, crianças, adultos, velhos, novos, morrerão antes da noite de 31. Um minuto antes de passar o ano. E às vezes cheios de vida, fazendo projetos para o novo ano, não sabendo que estarão do outro lado. A hora, o momento é de desespero, é de emergência. O dia se chama hora, hoje, e a hora se chama já, disse São Paulo. Mas, todavia, devemos estar ancorados, sabendo que nada que aconteça acidentalmente, ou nada, não há nada que aconteça acidentalmente àqueles que amam o Senhor. Ele disse: eu estava predestinado a passar por isto desde antes da fundação do mundo. Se fomos chamados pelo decreto divino, não há nada que possa acontecer conosco acidentalmente. Bem, somos predestinados, devemos valorizar isto, termos qualificação, exigência, dentro dos nossos limites, da música que vamos ouvir. Dentro do nosso carro, quando Davi ligou uma música quente ali no carro do irmão Branham, ele disse: desliga isso aí. Eu não ouço isto. Estava dentro do seu carro. Quando chegaram lá onde estavam pescando e os passarinhos gorjeando, ele disse: Davi, olha aí a minha música. Essa aí é a minha música. Essa aí me anima. Essa aí me alimenta. Mas aquela me desgasta.
e todas as coisas trabalham exatamente por aquilo, para contribuir com o brilho de sua eleição. Você está sofrendo, é porque você é eleita. Você está sofrendo, é porque você é eleito. Cada um sofrerá a sua eleição, a sua predestinação. Agora eu pergunto: quem não é eleito, quem não é da mensagem, não vai sofrer? Não está sofrendo? É claro que sim. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz em aflição intensa e vai aumentando a cada dia que passa. Fugitivo não esmera caráter. Todas as coisas trabalham exatamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Porque Ele não pode mentir, e Ele disse que todas as coisas têm seu tempo, sua estação, e têm seus meios, e Deus está atrás de cada movimento, de cada acontecimento. E às vezes você pensa que tudo está indo errado. É o parágrafo 65. Você pensa que está indo tudo errado. Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você. Aquelas coisas são postas sobre nós, provas e surpresas. Que coisa, uma menina que era para estar vestida de noiva entrando no corredor sexta-feira passada, ter que internar-se de uma forma urgente, e sendo o caso mais grave do que uma pneumonia dupla. E na verdade está em coma, sofrendo já a morte cerebral. Minha família querida, meu pai querido, minha mãe querida, lembrai-vos do que vocês me ensinaram desde a minha tenra idade. Vocês me ensinaram o céu. Meu noivo querido, vocês me ensinaram, nós íamos caminhar juntos para esse céu no qual eu estou adentrando. Provas, surpresas, são provas para ver como reagiremos em uma ação, em um acontecimento. De quem está cheio o nosso coração? De quem está cheia a nossa mente? De quem estão cheios os nossos ouvidos? Foi contado aqui que o pai disse para o filho: entra num ouvido e sai no outro. Aí o menino queria ouvir a pregação com o ouvido tampado. Disse: o que é isso? Por que você está só com o dedo no ouvido? É para não sair, que meu pai disse que eu ouço num ouvido e sai no outro. É para não sair. O profeta diz: você põe o culto a perder ali fora com sua conversa. O espírito ao qual você está dando água, afinal, está a serviço de quem? De Deus? Do Espírito Santo? Algum tempo, em Vermont, o irmão Fred e eu subimos na costa de Nova York,
através do lago Champlain, e tínhamos que subir na costa de Nova York. E eu subi em uma montanha, sobre a montanha Rohirrim, onde costumava caçar. E ali recordei de quando estava perdido. E como Deus me dirigiu de volta simplesmente pelo Espírito Santo, sozinho através de uma tempestade, eu teria morrido, perecido. E o mesmo aconteceria a minha esposa e Billy, que estavam embaixo em um pequeno acampamento, milhas adiante. Eu estava perdido. Numa experiência completamente contraditória para quem era tão guiado pelo Espírito Santo e que tinha tanta experiência na floresta. E eu estava fora. Havia somente um pouco de neve que nós puxamos para entrar no acampamento no começo da primavera. Eu estava de pé lá falando com o irmão Fred e o Espírito Santo disse: aparta-te. Amigo, companheiro, você dificilmente se apartaria. Dificilmente você se apartaria para ouvir a voz do Espírito Santo. Somos levados pelos constrangimentos, pelas considerações. Devemos ser educados? Sim, muito mais com Deus, muito mais com o Espírito Santo. A educação com Deus é a obediência, é a decisão que se toma, é o dia D, é a hora D. Você tem que ter a sua hora D, o seu minuto, o seu segundo D. Decisivo. Ir ou ficar, continuar com esse espírito ranzino, medíocre, baixo, ou levantar-se para uma nova vida, deixando as coisas que para trás ficam, olhando para o alvo que é Cristo. Quando o Espírito Santo disse: aparta-te, eles usam apenas dizer: excuse me, com licença, aparta-te, e sai a um arbusto bem perto. E ele me disse: olha, escute bem, há uma armadilha preparada para você, tenha cuidado agora. Porém, ele não me disse como, nem o que. Ele não me disse, ele não me avisou como e nem o que. Há uma armadilha preparada para você. Por outro lado, o Espírito Santo sabia quem era o instrumento daquela armadilha. Já sabia onde estava, muito antes. Eu voltei, disse ao irmão Fred. Fui à igreja naquela noite, no auditório, e anunciei às pessoas. E na noite seguinte aconteceu. Então, de pé ali, quando ele me falou de alguns zombadores, ele disse: está em suas mãos, faça com eles o que você disser acontecerá, exatamente agora. Ali está você. Porém, alguém irreverente, incrédulo, e eles estavam ridicularizando e zombando nas reuniões um homem ou uma mulher jovens, que o Espírito Santo tinha visto bem antes. E ele estava tentando fazer amor vulgarmente com ela no edifício, diante da multidão. E a atenção de todos, enquanto eu estava tentando pregar,
e puxava sua cabeça para trás, e subia em seu colo, e puxava sua cabeça para trás, e tentava beijá-la, e seguiam assim nas reuniões, chamando a atenção. E o Espírito Santo disse: agora, eles estão em suas mãos. O que você fará com eles? Houve um silêncio santo. Houve um silêncio santo. Todos ficaram extremamente quietos. E eu pensei: oh, que devo eu fazer? O Espírito Santo não lhe disse o que fazer. Simplesmente disse para ele: faça o que você quiser. Eles estão em suas mãos. Ai do irmão que cai na mão do outro. Uma vez uma mulher disse para um ministro: você agora está nas minhas mãos. Coitada. Ela caiu. E foi aquele desastre mais horrível que já pôde acontecer com uma pessoa. Vantagem você ter um homem em suas mãos. Que farei de Jesus chamado Cristo? Ele está em suas mãos. Ali o Espírito Santo dizia realmente que eles estavam nas mãos de William Branham. Mas a quem o Espírito Santo já disse: ela está nas suas mãos, ele está em suas mãos. Qual o miserável pecador que envergonha até mesmo a bandeira cristã, que tem algum cristão em suas mãos, que o Espírito Santo tenha colocado em suas mãos, dizendo: faça com eles o que você quiser? Para começar, o Espírito Santo não fala com eles. O que fala é o espírito do diabo. São demônios. Demônios igrejeiros. Demônios batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Demônios que pregam William Branham, como havia demônios pregando o nome de Jesus. Que triste realidade, mas é um fato indiscutível. O que devo fazer? Então me lembrei, aconteceu no aviso do Espírito Santo 2 dias antes. Eu disse: eu os perdoo. Agora aquilo era o que ele queria que eu dissesse. Aquilo era o que o Espírito Santo queria que eu dissesse. Meu Deus, me ajuda a falar o que o Espírito Santo quer que eu fale. De vez em quando vem vivo demais a imagem de Maria Flora, minha mãe. Porque que oração, para mim até cansativa, para ir na sua casa, na casa de sua irmã, tinha que orar primeiro. Para ir na casa de um irmão de sangue, tinha que orar primeiro. Tranca minha boca. Não me deixe falar nada que não me convenha. Enquanto outros estavam conversando sobre A, sobre B, ela tomava ali dava um jeitinho, já dava um olhar para a gente, e daqui a pouco já estava longe. Cadê Maria? Foi embora. Isso você vai grifar. Ele, o Espírito Santo, queria que eu dissesse exatamente isto que eu disse. Ora,
Ele não foi ali um microfone apenas, o Espírito Santo falando através dele. É uma boa prática, mas não é tudo. Não é bem assim. Era isso que ele, o Espírito Santo, queria que eu dissesse de mim mesmo. Quando minha reunião estava sendo desmoralizada, quando eu não estava conseguindo pregar, me veio o amor divino. Aquilo lá era uma bateria que existia, carregada, que o Espírito Santo podia deixar por conta dele. Faça o que você quiser. Mas veja só, como isso vai formando o brilho do ouro. Vem, porque além de tudo, tem sido culpado. Talvez não daquilo, porém culpado. E culpado do mínimo é culpado do máximo. Uma vez eu tive que dizer para uma pessoa: por favor, eu agradeço sua dó. Como se eu fosse um Cristo, enquanto outros estão batendo martelo, cravo. Que isso? Não vem me fazer de vítima, não. Eu não preciso de sua dó. Por favor, isso não me faz bem. Isso não é cristão, isso não é verdadeiro. Você sabe que quem controla uma conversa é quem ouve, não é quem fala. O seu domicílio, a sua integridade é privativa. E a educação do berço de Cristo, da igreja, da Bíblia Sagrada, te dá limites. Eu quero que você me ouça, mas palavras como estas, porque elas saltam para a vida eterna, e elas corrigem a mim também. Culpado do mínimo é culpado do máximo. Eu também sou culpado. Não sou culpado disto aí, mas eu também sou culpado. E culpado no mínimo, culpado no máximo. Eu os perdoo. E há testemunhas assentadas aqui agora que estavam lá então o Espírito Santo desceu. Era isso que eu queria para fazer esse movimento. Agora você vê que creio que todas estas coisas têm um significado. Não pode acontecer de uma forma aleatória. Joãozinho não foi naquela tenra idade no início à toa. João Marcelo. Tudo isso tem significado. O que você faria com o poder? Dê energia atômica para o terrorista e vê o que ele fará. Deixa os mísseis, a bomba atômica nas mãos dos terroristas. Esta mensagem é mais do que a bomba atômica, muito mais poderosa, e tem caído nas mãos de terroristas, que têm matado pessoas inocentes. Eles responderão por isto. Isso não é problema meu, nem de ninguém desse rebanho. Por isso não me interessa o que eles fazem, nem o que eles dizem. Eu os perdoo. Eu os perdoo. Isso tem significado. Como você veria a reação de uma ação? Como você mostraria o equilíbrio de um cristão
de quem tem o Espírito Santo sem que isso fosse provado primeiro. Há algo que vem como um ato. Então, como você reage àquela ação, você entende o que eu quero dizer? O que você faria? E talvez tudo isso tenha contribuído para onde estamos agora. Eu não sei. Eu simplesmente não posso dizer. Fale coisas boas. Coisa boa é ouvir coisa boa. Coisa boa é ouvir aquilo que corrige, que redargua, que disciplina, que consola, que anima, porque termina na cura, termina na libertação, redunda em salvação, em preparação para o arrebatamento. Havemos de deixar esse estado de peregrinos. Temos entrado na era do vencedor. Temos a revelação dos 7 selos. Temos coisas boas demais para falar, que não sobra tempo para as coisas más. Ele disse: Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus com letra minúscula deste século tem cegado o entendimento, ou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça o ouro divino, a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Jesus Cristo, na forma de homem comum, Jesus Cristo era um homem que, quando eles olhavam para ele, não viam nada diferente. Eles não viam nada diferente. Senão, por vezes, um endemoniado, um bastardo, um qualquer, um doido que surgiu por lá, contrariando seus princípios, quebrando seus tabus. Homem comum. Era Deus em 2 pés. A imagem do Deus invisível, disse São Paulo. Tudo bem saber que ele é a imagem do Deus invisível, mas aonde se pode ver Cristo agora? Nós vimos em William Branham, vimos no seu ministério, mas ele partiu, foi um homem ungido, agora é um povo ungido. O Espírito Santo está falando a esse povo, está falando a estas mulheres, a estes homens, e o que você vai fazer, seja exatamente aquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Se Ele quer que você mude lá para o brejo, então você vai para o brejo. Para onde quer que for, onde quer me mandares, irei. É fácil cantar, mas põe isso em prática. Se eu tiver Jesus ao lado, se por Ele eu for guiado, onde Ele me mandar eu irei. Jesus. Falamos agora como quem sabe realmente que existem coisas melhores do que o resto do mundo tem, para apreciarmos, para falarmos. É da consciência, é do princípio, da educação,
não conversar certas coisas durante o almoço, enquanto se está na mesa. Falar em infecções, inflamações, em vômitos, em cadáveres, em carniças, em coisas assim. Não é próprio, portanto, porque nós vivemos alimentando desse maná do céu, e qualquer hora é imprópria para isto. Nós temos coisas melhores agora. Esse prato divino que traz agora esse refrigério, esse descanso. E você diz: Deus, te agradeço por me tratar como uma filha do Senhor. Deus, Pai, eu agradeço por o Senhor me tratar como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Hebreus capítulo 12. Eu sou bem-aventurada, eu sou bem-aventurado. Eles são culpados? Eu também, eu não sou culpado daquilo, mas eu culpado no mínimo, será que é no mínimo mesmo? Como ele? Será que é no mínimo? Leve isso para a sua vida, porque isso é arrebatamento. É arrebatamento. Você está deixando a terra. Aleluia. Você está deixando as doenças. Você está deixando os tumores aí para trás. Você está deixando toda a debilidade. Você está deixando tudo. Aleluia. Mamãe, eu não posso levar tudo. Eu tenho que levar só minhas roupas mesmo, pessoais. Minha filha, não, eu não posso levar tudo, mamãe. Isso tem que ficar aí com a senhora. Tem que ficar na casa de vocês. Eu vou com o mensageiro ao encontro do meu esposo, do meu Isaac. Isso tem que ficar, mamãe. Tem que ficar aí, papai. Ainda que seja para lembranças. Eu não posso levar estas coisas. Aleluia. Você sabe que eu estou falando de Rebeca. Você sabe que eu estou falando do arrebatamento. Você sabe que ele está em você. Você sabe que esse mistério está em você. Você não é apenas ouvinte de grandes mistérios, porque o mistério está em você. Aleluia. Você não está para admirar ninguém falar sobre mistérios, porque esse mistério está em você, revelado em você. Simplesmente você ouve confirmações apenas. Aleluia. Glória a Jesus. Onde você estiver, dê glória a Deus, de gratidão a Deus. Tome posse dessa posição. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Graça, graça, graça. Infinita graça. Misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graça.